Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar um pouquinho no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 1, versículos do 2 ao 4. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nesta noite, ó Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor, e venho, Senhor, te pedir que o Senhor me use com graça, com unção. Fala aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Então, irmãos, o profeta Abacuque viveu numa época em que os babilônios derrotaram os assírios e se tornaram o império mais poderoso da terra. Então, os babilônios eram um povo temido, né? O profeta vê o perigo que o seu povo, o povo de Deus, corre diante dos babilônios, da ameaça babilônica. E ele não entende como é que Deus pode tolerar os babilônicos, um povo mau e cruel, né? E aí ele questiona a Deus. Nos versículos que lemos, o profeta questiona Deus. Ele se pergunta, será que Deus estaria permitindo o pecado? E nos versículos seguintes, do 5 ao 11, Deus responde a Abacuque e diz que os babilônios em breve trarão juízo sobre os transgressores. E aí Abacuque continua perplexo, a coisa não estava nada boa para o lado deles, né? Embora houvessem pessoas más, pessoas perversas no meio do povo de Deus, os babilônios eram muito piores, muito maus, muito mais perversos. E Abacuque questiona novamente. No versículo 13, na parte B do versículo, Abacuque fala: tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando estes malvados matam pessoas que são melhores do que eles? O profeta está realmente sem entender por que não vê Deus agir em favor do seu povo. E Deus responde a Abacuque que virá o tempo em que ele castigará os inimigos do seu povo e que o profeta deve esperar com paciência, confiando na justiça divina. No capítulo 2, Deus responde a Abacuque, dos versos do 2 ao 4. Deus fala para ele: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Ou melhor, vou ler um pouquinho antes. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Aí nós vemos Deus fazendo uma promessa de que vai intervir a favor do povo dele. O profeta entende então que ele deve confiar, que ele deve esperar e confiar. Esperar com paciência que Deus irá entrar com providência. O fato de nós sermos cristãos, irmãos,
O fato de nós sermos filhos de Deus não nos isenta de enfrentar prováveis sofrimentos como qualquer outro ser humano, como qualquer pessoa que não é temente a Deus. Quando um cristão dedicado, um cristão fiel a Deus, sofre com a descoberta de uma doença, ou com um acidente, ou uma crise financeira, é comum a gente se questionar: por que, Senhor? Por que eu? Deus não disse que nós não teríamos uma vida só tranquila. Ele não disse que a gente teria uma vida só tranquila. Ele não disse que a gente teria uma vida livre de preocupações. Muitas vezes nós passamos por lutas, sim. Nós passamos por tribulações. Às vezes, nós passamos por lutas, por momentos difíceis, porque nós agimos mal. E aí, Deus permite que nós passemos por maus momentos para que a gente possa ser moldado, para que Ele possa nos moldar, para que a gente possa, às vezes, parar, refletir sobre as nossas atitudes e para que a gente possa se consertar com Deus. O pai corrige o filho que ama. Nós temos exemplos bíblicos disso. Davi, por exemplo, ele sofre com a morte, ele perde os filhos dele. O primeiro filho, ele perdeu, sofreu com a morte do primeiro filho, era fruto do seu adultério com Batseba. Depois perde Absalão, que quis usurpar o trono. Isso, consequência de seu pecado. Deus estava tratando com Davi. Jonas, o profeta Jonas, foi desobediente a Deus. Deus ordenou que ele fosse até Nínive e ele fugiu, foi para o outro lado. E o que aconteceu? Foi parar na barriga de um grande peixe. Passou por momentos difíceis para que voltasse e obedecesse ao Senhor. Então, muitas vezes nós passamos por lutas, por tribulações, porque o Senhor quer nos corrigir, quer nos moldar, quer nos aperfeiçoar. E outras vezes nós passamos por provações para que nós sejamos moldados, sejamos forjados, fortalecidos e para que nós aprendamos a ser perseverantes para a boa obra que o Senhor nos chamou. Josué, por exemplo, foi escravo no Egito, passou pelo deserto, enfrentou muitas guerras, muitas batalhas, mas permaneceu firme e liderou o povo no lugar de Moisés. Liderou com excelência o povo de Deus. Jó, Jeremias, Paulo e tantos outros personagens bíblicos foram provados e perseveraram. Então, às vezes, as provações vêm para que nós possamos ser moldados, ser forjados, fortalecidos e assim possamos ajudar outras pessoas também. O alvo que Deus estabeleceu para nós não é que nós tenhamos uma vida tranquila, sem preocupações. Ele quer estar presente no nosso lado em todos os momentos. Deus quer estar sempre com a gente, em todos os momentos, sejam eles momentos bons ou momentos ruins. E Deus quer trabalhar com o seu poder no nosso coração para a sua glória, para o nosso benefício, para o nosso bem, e principalmente para a glória do Senhor. Deus dessa forma nos torna mais consistentes. No último capítulo do livro do profeta Abacuque, o capítulo 3, o profeta faz uma oração. O conhecimento que o profeta tem do que Deus fez no passado do povo de Israel leva ele a demonstrar um profundo respeito pelo poder de Deus. O Deus que provê e que sustenta toda a sua criação. O profeta pede a Deus que repita seus feitos do passado no presente. Ele deseja que o Senhor faça de novo as maravilhas que Ele fez lá no passado para o seu povo, que Ele torne a fazer agora no presente.
E Abacuque descreve o poder de Deus na natureza e o impacto da presença de Deus em relação ao relacionamento que temos com Ele. O relacionamento nosso com Deus, né? A presença de Deus de acordo com a maneira que nós nos relacionamos com Ele. Podemos ver lá no finalzinho do capítulo a expressão poderosa da fé do profeta. Nos versos 17 em diante, o profeta fala assim, ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Então nós podemos ver aí a confiança do profeta no agir de Deus. O que Deus requer é que ele saiba esperar, que ele espere com paciência. Nestes versículos finais, o autor compreende que a sua fé, acima de tudo, pode e deve ser depositada no Deus que cumpre a sua aliança para sempre. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente, é o Deus que será eternamente. Nós aprendemos muito com esses versos. Nestes tempos difíceis que nós estamos vivendo, a pandemia, o distanciamento social, nós não podemos nos reunir para cultuar a Deus. Esse tempo de incertezas, de inseguranças, nós precisamos mais do que nunca estar unidos no mesmo propósito, olhar para o nosso alvo, que é Jesus, permanecer firmes e confiantes, porque ainda que os dias sejam maus, ainda que nós tenhamos lutas, nós enfrentemos dificuldades, passemos por um vale escuro, por perigos que nos assustam, se nós mantivermos firmes, nos mantivermos em obediência à palavra, aos preceitos divinos, se nós procurarmos fugir da prática do mal, das coisas que entristecem o Espírito Santo, nós podemos confiar em Deus, confiar na fidelidade, na bondade, na misericórdia do Senhor. Nós só precisamos confiar em Deus. Nós podemos já de antemão agradecer, ser gratos a Deus, porque ainda que venham dias maus, nós podemos ser gratos. O profeta diz isso no verso 18. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Amém, irmãos? Então, quando nós buscamos de todo o coração agradar a Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. A nossa paz, a nossa felicidade só é sólida, só é real nos valores eternos. Por isso, a nossa preocupação deve estar em conhecer profundamente a Deus, buscar mais intimidade com o Senhor, louvá-lo e servi-lo. Só assim nós poderemos usufruir de uma alegria genuína. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que você permaneça firme e confiante no Senhor, porque ainda que a figueira não produza fruto e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Fiquem com Deus.